Olá, Porto Maravilha RJ, nós estamos aqui no Caminhos do Rio e o tema de debate de hoje é a expansão do Porto Maravilha. O Jornal Globo e o Jornal Extra vai nos ceder as imagens para colocar no nosso canal. E é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, dividimos em duas partes. Nesse primeiro vídeo, você vai acompanhar a mesa 1, rumo a São Cristóvão, mediada por Rafael Galdo, editor de Rio dos jornais O Globo e Extra. Participam dessa mesa Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e CCPAR, Leonardo Mesquita, vice-presidente de negócios da Cury Construtora, e Marcela Abla, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Depois, nós vamos postar o segundo vídeo com a mesa 2, para você continuar acompanhando esse debate tão importante sobre o futuro e o desenvolvimento da nossa região. Ah, e lembrando, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Assista até o final, tem ótimas informações e reflexões sobre o Porto e sobre o bairro que a gente tanto ama. O Porto Maravilha é um símbolo de transformação urbana da nossa cidade. A revitalização do Porto Maravilha devolveu à cidade uma área esquecida. São 5 milhões de metros quadrados reurbanizados. Um projeto que mudou a paisagem e reconectou o Rio com a sua história. Hoje, o Porto Maravilha é palco de empreendimentos que projetam o futuro. E a transformação continua com o Terminal Intermodal Gentileza, o maior hub de transporte urbano do Rio. O TIG amplia o alcance do Porto Maravilha e abre caminho para a expansão até São Cristóvão, integrando transporte, desenvolvimento e oportunidades. Um projeto que une o passado e o futuro e reafirma o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento do Rio. Bom dia a todos. Eu sou Rafael Galdo, editor de Rio dos jornais O Globo e Extra, e estamos reunidos nesta manhã para mais um evento do Caminhos do Rio, que é essa iniciativa que trata dos grandes temas para a nossa cidade e para o nosso estado, o Rio de Janeiro. Esta edição vai tratar da expansão do Porto Maravilha e é uma iniciativa dos jornais O Globo e Extra com o patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Começo agradecendo os nossos convidados, o público aqui presente no auditório da Editora Globo, no centro do Rio, e também quem vai nos acompanhar na internet, nas redes sociais do Globo e do Extra. O assunto que vamos tratar hoje é tema sempre presente nas reportagens do Globo e também do Extra, né? Mas não faltam novidades, não faltam notícias, o que nos dá a chance de retomar o debate. A revitalização da zona portuária redesenhou toda essa região da cidade e agora a sua expansão para São Cristóvão é uma nova onda de transformação urbana no Rio de Janeiro, com lançamentos de empreendimentos e o avanço do projeto Porto Maravilha, que permite que a ampliação dos incentivos e que a gente possa discutir também novas realidades para essa região, com novos investimentos que se conectam com desafios como o crescimento econômico, a ampliação da infraestrutura e também a atração de novos serviços para toda essa área, que é uma grande questão que todo mundo se pergunta na cidade, que também faz parte aqui do nosso debate hoje. Convido todos vocês a acompanharem essa importante discussão. Para essa primeira mesa de debate, nosso primeiro painel é Rumo a São Cristóvão. E vamos tratar da expansão do limite do projeto Porto Maravilha, o lançamento, por exemplo, de um novo residencial na região, aqui com o nosso representante da Cury, que já apresenta a vocês, é o primeiro projeto que aproveitará a extensão das regras urbanísticas mais flexíveis e os incentivos fiscais da legislação no Porto Maravilha. Para entender como que isso vai se dar, tenho aqui ao meu lado Marcela Abla, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro, IAB-RJ. No centro, Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e CCPAR. E Leonardo Mesquita, vice-presidente de negócios na Cury Construtora.
Bem, vocês viram ali no vídeo que o Porto Maravilha tinha 5 milhões de metros quadrados, né? Com a expansão para São Cristóvão, esse limite aumenta, né? E chegamos a 8,7 milhões de metros quadrados, é um dos maiores projetos do tipo em todo o mundo, né? A reforma do estádio de São Januário, a construção do estádio do Flamengo, a revitalização da antiga estação da Leopoldina e seu entorno, a Francisco Bitcali e tudo mais, também são alavancas nesse processo. O futuro, com certeza, é promissor. A gente fica nessa expectativa e conversávamos aqui antes do debate sobre como é que a gente está ansioso para ver tudo isso acontecer. Mas antes, eu queria ir um pouco ao passado e fazer uma pergunta aos três sobre como vocês avaliam o que aconteceu até o momento no Porto Maravilha e quais são os aprendizados que a gente pode tirar desse primeiro momento para a expansão para São Cristóvão e outras regiões da cidade. Vou começar, por favor, com a Marcela aqui do meu lado. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Cumprimento aqui os colegas que estão aqui na mesa e também todo o público e também a audiência depois, né? Ao vivo, em casa. Acho que é importante compreender, sim, o que foi a operação urbana do Porto Maravilha para poder entender também melhor e compreender como que a gente pode fazer essa expansão para São Cristóvão. Então, acho que já até coloquei, né, essa questão anteriormente, né, a proposta de expansão da área de influência do Porto rumo a São Cristóvão, ela precisa ser amplamente debatida. Eu acho muito importante essa discussão começar hoje aqui, mas que ela não pare aqui, mas que ela traga a oportunidade de um amplo debate e que seja cuidadosamente planejado. Então, é fundamental que essa nova etapa ela esteja alinhada com o plano diretor, que foi aprovado recentemente, as diretrizes do Estatuto da Cidade e priorizando também o interesse público, a função social da terra urbana e efetiva participação da sociedade civil. Então, o Instituto dos Arquitetos, né, do Brasil, hoje eu estou aqui representando o Instituto, defende que qualquer e todas as iniciativas de transformação urbana devem ser consideradas, para serem consideradas bem-sucedidas, deve-se promover equidade territorial, inclusão social, qualificação do espaço público. Então, a operação do Porto, ela apresentou, ainda não apresentou melhorias efetivas no quesito de habitação social, né? A gente está tratando de habitação, acho que é muito importante estar com a Cúria, que hoje tem uma série de empreendimentos voltados para a habitação, para a classe média, mas que a gente ainda deve ter algum investimento e tem que olhar também para a questão da habitação social, né? Assim, a gente ainda não trabalhou também com o Morro da Providência, tem uma série de questões que ainda precisam ser solucionadas. O plano do Porto previa 10 mil unidades habitacionais de interesse social. Como que a gente pode, através de parcerias ou através de novos investimentos, trabalhar realmente esse modelo que possa tanto atender a necessidade habitacional, que vai trazer mais pessoas morando ali, e também, claro, a infraestrutura já chegou. E agora, como é que a gente faz para que o Porto e São Cristóvão se tornem bairros realmente habitáveis, interessantes para moradia, que tem a padaria, o serviço, o comércio de bairro, creches, a própria área pública, como é que a gente investe para que as calçadas sejam agradáveis enfim, né, de passear, como que a gente valoriza a mobilidade ativa, que é andar a pé, andar de bicicleta. Então, é necessário pensar no planejamento, no projeto, como que a gente pensa esse planejamento e projeto para pensar o futuro. Tivemos também o concurso na área portuária, realizado pelo IAB à época, que equivaleria ao que a 17% da área da operação urbana. Como que a gente faz para que esse concurso realmente ele venha à tona? Ali se mostrava uma proposta de planejamento que poderia ser um modelo para o futuro. A gente ainda tem pouco investimento, tem muito investimento por parte da prefeitura, mas ainda tem pouco resultado em termos dos CEPACs, das questões imobiliárias. Por quê também, né? Acho que a gente deve mostrar sempre projeto, planejamento, como que a gente pode construir uma cidade melhor e participativa. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao Osmar, acompanhando muito de perto todo esse processo, né? O que já fica ali do Porto Maravilha como aprendizado para São Cristóvão?
Maravilha. Primeiro, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade, Rafael, de estar aqui e a gente começar essa conversa de um futuro que já está chegando. Saudar aqui a Marcela e o Léo. Saudar o Renato, que eu estou vendo aqui na plateia da Caixa. Tem sido um parceiro importantíssimo para tudo isso acontecer. Então, acho que tem, fazendo rapidamente essa retrospectiva para fazer o gancho para São Cristóvão, né? Acho que é primeiro importante destacar que a gente está falando da maior operação urbana consorciada já realizada. Assim, não há nada, não há nenhum paralelo, e isso é tratado como um case em todos os lugares e é uma operação que demonstra quão importante é pensar no longo prazo, né? Então a gente está aí às vésperas de comemorar 16 anos do início dessa operação urbana, e a gente pode considerar que ela ainda é uma operação urbana jovem. Ainda tem uma boa trajetória pela frente para que isso se consolide. Então a gente está falando de algo que derrubou um viaduto, que era uma conexão importante para a cidade, construiu uma rede de túneis, reurbanizou completamente toda uma área da cidade de 5 milhões de metros quadrados, fez toda a infraestrutura dessa área, colocou para funcionar ali um VLT, que conecta toda essa região, repensou toda a dinâmica de espaços públicos dessa região, passou por um momento que é absolutamente natural em ciclos de longo prazo de uma crise econômica. Então, essa operação, a gente tem que lembrar, quando ela começou, logo na largada, ela sofreu com talvez uma das maiores crises econômicas que a gente já experienciou no país nos últimos tempos, se reinventou e ganhou uma perspectiva diferente. Então, começou com uma perspectiva muito ligada aos empreendimentos comerciais e ganhou toda uma perspectiva do residencial, que é o que a gente tem visto, com uma atuação muito importante da Cury, que vai poder falar sobre isso. E aí, isso começa a trazer a vida para essa área, né? Então, trazer gente morando é trazer vida 24 horas por dia. Então, as pessoas, quando elas trabalham, elas vêm e voltam para as suas casas, geralmente fica com um ciclo de horário comercial. Quando elas moram, muda completamente essa dinâmica, e a gente está falando aí de, nos próximos 3, 4 anos, ter 30 mil pessoas morando naquela região. 30 mil pessoas fazem diferença em qualquer lugar. E certamente, aí tem sempre essa discussão do serviço, né? 30 mil pessoas, as padarias vão abrir, os comércios vão abrir, porque quando tem gente, tem morando, as pessoas vão lá consumir, e aí essa demanda vai acontecer. A gente já tem supermercado em construção, a gente já tem as conversas com as escolas que querem entender que público é esse, que tipo de escola e que público vai ser atendido por essas escolas. Então, já há essa procura. Agora, é óbvio, a gente estava comentando, né? A gente sofre da nossa ansiedade, porque o longo prazo ele acontece por sucessivos curtos prazos, e a gente quer sempre que a coisa acelere. Com esse movimento muito importante no Porto, o que a gente está vendo, e agora fazendo gancho para São Cristóvão, é a possibilidade de expandir esse movimento para o outro lado da Francisco Bicalho, né? Então, quando a gente expande a área de especial interesse urbano, né, que é a área do Porto, para São Cristóvão, o que a gente está dando é uma nova legislação que destrava um bairro que estava travado, parado no tempo, por conta da legislação que ele estava. E aí, enfim, a gente está fazendo isso numa conjuntura onde houve um importantíssimo trabalho de revisão do plano diretor, conjugado a essa expansão da área que a gente chama aqui CEPACável, que pode ser utilizado os CEPACs na área de São Cristóvão. Então, o gancho aqui é visão de longo prazo, planejamento, pensar a cidade e encarar grandes desafios, pode dar resultado, pode reabilitar áreas importantes da cidade. E aí São Cristóvão acho que está pronto e demonstrando que é um bairro que sempre esteve ali, tem uma posição estratégica, tem infraestrutura, tem terrenos importantes, mas por conta de alguns aspectos, e muitos deles de legislação, ficou parado no tempo. Agora a gente tem a possibilidade de destravar São Cristóvão e retomar o desenvolvimento dessa parte da cidade, principalmente reabilitando esse eixo tão importante da Francisco Bicalho.
Muito obrigado, secretário. Passar a palavra ao Leonardo, do ponto de vista de quem investe na região, né? O que pode melhorar a partir do que se aprendeu ali no Porto. Bom dia a todos. Bom dia aqui os colegas da mesa. Acho que os dois pontuaram aqui, acho que pontos importantes desse histórico. E fica claro também que a gente fala hoje de 16 anos da operação urbana, mas, de fato, o primeiro residencial aconteceu há somente 4 anos. Então, o primeiro empreendimento residencial, ele iniciou não tem muito tempo. A gente acaba agora de ter 2 grandes entregas, então de 13 mil unidades hoje lançadas, 2 mil já foram entregues e a ocupação começa a acontecer. Assim, eu acho já é um grande avanço a gente estar discutindo aqui como da ocupação de São Cristóvão e dando como consumada a ocupação do Santo Cristo. Porque há 4 anos a gente não imaginava que o Santo Cristo se teria alguém com vontade de ir morar no Santo Cristo. E essa era a pergunta inicial de quando a gente começou a trabalhar empreendimentos na região. Então, eu acho que isso são avanços que vão acontecendo e essas preocupações elas também estão mudando com o tempo. Hoje a gente tem um termo, por exemplo, a gente trabalhou em várias coisas nessa construção desse bairro. Então, hoje o bairro do Santo Cristo ele é um bairro que ele tem mais de 80 câmeras espalhadas, ele é um bairro que assinamos agora um termo que vai ter toda a área toda a sua ciclovia revitalizada com a criação de 2 bicicletários. Problemas, eles obviamente vão mudar um pouco os problemas e acredito que teremos esses mesmos desafios em São Cristóvão. Talvez até sejam, não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, mas acho que a experiência do Santo Cristo ela mostra que o principal para mim era saber se de fato as pessoas tinham o desejo de morar na região central do Rio de Janeiro. E hoje para mim fica claro que sim, hoje com a infraestrutura que existe lá e com as condições que são oferecidas, sim. Então, trabalhar São Cristóvão, eu acho que agora é ver de que forma, porque esse bairro vai se... A gente está criando um bairro que ele nasce na Quinta e termina no Museu da Manhã. Então, ele vai ter características diferentes, como todo bairro, você vai ter a região mais valorizada, a meio, a menos. Então, você vai ter todas as características dentro desse bairro. E acho que mais assim, o Osmar colocou essa questão do quanto São Cristóvão ficou para trás por conta da legislação. E eu acho que, também citando um pouco o plano diretor, acho que é importante também lembrar o seguinte: o que aconteceu com o centro do Rio, ele passa muito pelo atraso legislativo que aconteceu não só nessa região, como em toda a Zona Norte, que o baixo adensamento e a baixa qualidade de adensamento da Zona Norte, a legislação que ali existia e a de São Cristóvão, explicaram muito o que aconteceu com o centro da cidade. E por que a cidade foi para a Zona Oeste? Porque, de fato, tínhamos uma legislação muito pobre nessas 2 regiões, que eram regiões que tinham todo o potencial para ter os residentes que atuam no centro, e acho que agora a gente está corrigindo isso e tentando, de uma certa forma, a gente não tem como fazer com que 50 anos se resolvam em 5. Mas eu acho que é o início. Eu acho que tem muita coisa e muito potencial, porque olhando, como você falou, olhando para trás, e para quem desenvolve, a Cury foi uma empresa que sempre desenvolveu muita coisa na Zona Norte. O aproveitamento da Zona Norte, até pouco tempo atrás, era baixíssimo, comparado com outras regiões da cidade. Então, isso explica muito o porquê aconteceu esse esvaziamento e porquê também agora essa retomada vem acontecendo com uma nova legislação.
Obrigado, Leonardo. A gente está falando aqui de legislação e todo esse processo tem alguns anos já de debate, né, o plano diretor e tudo mais, mas para a grande população é muito novo. Eu queria, por favor, secretário, que explicasse ali quais são os mecanismos mais importantes aí para essa ocupação de São Cristóvão. O que, de fato, está mudando para que a gente possa pensar em São Cristóvão diferente? Tá bom. Então, acho que primeiro é importante de explicar qual foi o mecanismo construído para a região do Porto. Porque o que a gente está fazendo agora é expandir a utilização desse mecanismo para São Cristóvão, né? Então, a operação urbana consorciada do Porto, ela trouxe a possibilidade, então, enfim, todo o terreno tem um potencial construtivo com alguma altura e aproveitamento do que você pode fazer ali. Algum prédio sempre vai esbarrar em algum nível de altura e aproveitamento. O que você faz na operação urbana consorciada é que você limita todos os terrenos a uma determinada altura, vou simplificar aqui, e permite que qualquer um que queira construir acima daquela altura tenha que comprar um certificado, um título que dá potencial construtivo para que ele possa subir mais andares ou aproveitar melhor o terreno. Por que e aí esses certificados têm o nome de CEPAC, né? Por que esses títulos são importantes? Porque é a maneira pela qual o poder público, ao vender esses certificados, arrecada recursos para fazer as obras de infraestrutura que ele precisa fazer. Então, imagina, a gente derrubou a perimetral, além do custo de derrubar a perimetral, tinha que retirar todo o material, reurbanizar aquilo tudo, fazer todas as obras, drenagem, enfim, calçamento, tudo o que tinha que ser feito, precisava de algum nível de financiamento. O mecanismo para obter esse financiamento era a venda desses CEPACs. Assim foi feito, foram vendidos os CEPACs, a prefeitura, o poder público obteve esses recursos, fez os investimentos de infraestrutura necessários. A partir da venda desses CEPACs, começa uma transação ou transações desses títulos entre todos os empreendedores que querem fazer seus empreendimentos. Então, a Cury quer desenvolver algum novo empreendimento, ela procura, e aí hoje o fundo gerido pela Caixa detém a imensa maior parte dos CEPACs, então procura e faz uma negociação de, olha, preciso de tantos CEPACs, enfim, compra esses CEPACs e faz a construção. A utilização desses títulos era restrita à área de especial interesse da operação urbana do Porto, que era a área restrita ao Porto Maravilha. Entendendo como importante expandir essa operação para São Cristóvão, o que foi feito foram dois movimentos. O primeiro, expandir essa área de especial interesse, então essa mancha urbana na qual esses títulos podem ser utilizados, e aumentar o prazo dessa operação, ou seja, esses títulos podem ser utilizados por mais tempo. Então, a gente destravou toda a região de São Cristóvão ao dizer, olha, quem quiser desenvolver algo em São Cristóvão pode comprar CEPACs, utilizar CEPACs para aumentar o potencial construtivo. Isso casado, obviamente, com uma legislação de uma revisão do plano diretor que permite outros parâmetros, sobretudo andando naquela direção. Então, tentando trazer aqui um pouco para essa conversa, esses foram os grandes movimentos legislativos para fazer essa expansão da operação urbana para a região de São Cristóvão. Podemos ter prédios mais altos, gabarito mais alto em alguns pontos, adensamento maior. Exatamente. Então, na prática, isso se resume a um melhor aproveitamento do terreno. Então, resumindo, antes alguém era dono de um terreno em São Cristóvão, né? Dono de um terreno que tinha um galpão, e toda vez que alguém ia estudar, olha, o que eu posso fazer no lugar desse galpão? Será que eu posso construir um prédio? Quantas unidades eu posso construir? O aproveitamento desse terreno não era bom o suficiente, e aí o negócio não viabilizava, portanto, o dono do terreno continuava com um galpão. Agora, com uma legislação que permite um melhor aproveitamento, prédios maiores, maior adensamento, maior número de unidades por terreno, a conta melhora e aí fecha, e aí começa a acontecer as transações para que esses desenvolvimentos aconteçam. Agora, os números apresentados no Construção Summit recente, né, são bastante impressionantes. Queria até validá-los, porque quando a gente ouve, fica impressionado mesmo, né? Que são 100 mil novas unidades residenciais até 2064 em todo o Porto Maravilha, com potencial de movimentar 50 bilhões de reais em vendas e atrair 250 mil novos moradores. É isso?
Vou validar e vou dar o crédito dos números, porque acho que é importante, né? Esses números vêm de um projeto, de um master plan para a região de São Cristóvão, elaborado pela Caixa, e mais uma vez aqui parabenizando o Renato, que vem conduzindo esse trabalho junto com a 20 Partners, enfim, lá a Caixa, e numa visão de fazer o planejamento de longo prazo da região de São Cristóvão. Então, de novo, estamos falando de uma operação que agora vai até 2060. Então, olhar para São Cristóvão com essa perspectiva é olhar um novo desenvolvimento de cidade, de bairro. Então, estamos falando de muitas unidades, desenvolvimento urbano. Então, são números, obviamente, prospectivos, mas que demonstram as possibilidades que a gente tem pela frente. São números, né? Uma nova cidade, né? 250 mil, 2 vezes Copacabana, né? Mais de 2 vezes, quase 3 vezes Copacabana. Agora, o primeiro residencial, né, o primeiro empreendimento dessa nova fase de São Cristóvão é o residencial Cartola, da Cury. Vão ser torres ali de 11 andares, onde era o Ipiranga, né, a sede da Ipiranga. Qual é a motivação da construtora de investir na região hoje, Leonardo? Que vantagens ela apresenta e o que mais está na mira da Cury ali para São Cristóvão? Olha, assim, quando você fala hoje de empreendimento e principalmente que a gente atingindo aí, estamos falando de apartamentos de algo em torno de 270 a 380 mil reais, não vou nem falar das possibilidades futuras, estou falando até do hoje. Difícil você conseguir um terreno que você tenha metrô e trem disponível andando. Difícil você conseguir um local onde você tenha a 100 metros a quinta. Então, é de uma qualidade que a gente está de localização, porque a gente está oferecendo, que é muito grande. Assim, eu tenho 16 anos de operação e tem 16 anos que a Cury também está quase que completando aqui no Rio. Um dos primeiros negócios que eu fui mostrar para o Fábio Cury aqui no Rio de Janeiro foi ali em São Cristóvão. E quando ele passou na quinta, aquilo ali para ele passando pela quinta, ele imaginou que aquela região fosse as mais nobres do Rio de Janeiro. Porque aquilo ali em São Paulo teria um valor absurdo. Absurdo. Então, a gente tem um equipamento ali de uma qualidade gigante e, mais uma vez, muito pouco aproveitado. Essa questão a gente ficar batendo aqui na questão da legislação, mas você tem onde o transporte está, onde o lazer está, mas não é onde o povo está. Então, isso é uma situação que a gente entende que a Cury, durante muitos e muitos anos, atuou na Zona Norte. E difícil você, assim, olhando toda a Zona Norte, essa região de São Cristóvão, Santo Cristo, Gamboa, é muito mais nobre hoje do que hoje a região da Zona Norte. E, assim, como a gente vem falando aqui, eu acho que, talvez para quem não está vivendo ali todo dia, não imagine que existe, sim, muita coisa que foi pensada, planejada e que é acontecendo. Quando você vai é um bairro que você tem Rambla, você tem ciclovias, você hoje, por conta da legislação também, e aí não é também só, às vezes, a legislação ela pode induzir coisas que não é só o empreendedor fazer, eu quero fazer desse jeito ou daquele. Hoje a gente tem mais de 7.500 metros quadrados de área comercial sendo construídos, não é só unidades. Então, hoje você, vai ter padaria, não vai ter padaria, essa discussão, tem 7.500 metros quadrados sendo construídos na região. Então, só não vai ter se o cara falar, olha, não quero vender, não estou afim de vender para 30 mil pessoas. Então, isso estou falando, mais uma vez, de hoje. E acho que São Cristóvão abre uma discussão até que foi trazida aqui. Acho que a gente tem, como eu falei, características de bairro que acho que São Cristóvão, a gente pôde voltar. O preço do Porto, por exemplo, do Santo Cristo, começou a subir. A gente volta a poder oferecer unidades num preço mais acessível, queira ou não, dentro, inclusive, do programa Minha Casa Minha Vida,
porque a gente começa a ter acesso a outras regiões também. Assim, eu acho que o potencial é gigante. Inclusive, em janeiro, a gente tem um segundo lançamento já previsto, num terreno que é um terreno também histórico na região, que era a antiga companhia de luz esteárica ali perto do 150 metros do terminal Gentileza, que a gente vai manter os galpões ali históricos que vão fazer parte desse novo bairro, que serão áreas comerciais. Então, assim, eu fico pensando, por que não? Assim, eu fico tentando aqui encontrar o porquê não. Onde seria melhor para uma classe média do Rio de Janeiro estar? E eu não encontro esse local dentro da cidade do Rio que tenha todas as qualidades que a gente está falando aqui oferecidas nessa região. Obrigado, Leonardo. Agora, acabamos de falar aqui que São Cristóvão tem já a sua característica, né? A gente já citou a Quinta da Boa Vista, mas ali há outras pérolas do Rio, né? O Observatório Nacional, a Casa da Marquesa de Santos e vilas simpáticas, uma área residencial mais consolidada em determinada parte do bairro. Como é que a gente conjuga, Marcela? A manutenção dessas características, a preservação dessa ambiência de São Cristóvão do que já existe hoje com os novos empreendimentos, os novos ventos que sopram para São Cristóvão. Acho que é importante colocar a questão da ambiência. O Leonardo colocou aqui, né, o desejo de morar. Que cidade é essa, né? Assim, que cidade queremos? Qual é o desejo das pessoas quando a gente fala de cidade? Então, eu entendo que as necessidades cotidianas, elas sempre devem ser atendidas quando a gente está pensando no nosso bairro. Eu moro em Copacabana hoje e é um bairro que atende muito bem a todas as necessidades, né? Ele está muito bem comunicado em termos de mobilidade, eu posso andar a pé, tem ciclovias, tem espaços livres públicos na praia, acho que é o maior playground que você pode ter, né, em uma cidade. Então, assim, como que a gente dota uma cidade industrial, que era o bairro industrial de São Cristóvão? Nos anos 80, nós fizemos o PEU, o Projeto de Estruturação Urbana, e ele já previa a construção ou a possibilidade de edificações de até 12 andares. E em 30 anos, a gente não viu essas construções acontecerem ali, né? E também ele já... Naquele momento, ele proibia o uso industrial. A IBM é uma das empresas que saíram dali. Então, assim, tinha uma questão de reestruturação de bairro que a gente tem que repensar. Acho que hoje a gente está vendo a operação urbana do Porto, 17% das CEPACs foram vendidas, assim, no momento em que, acho que também o Leonardo levantou isso, né, que o mercado não se viu... confiante em investir nas CEPACs. A Caixa Econômica comprou as CEPACs numa união num diálogo com a prefeitura, apostando nesse desenvolvimento. Então, como que a gente pode pensar hoje que desejo de cidade, que cidade queremos, para que não se repitam também as questões, assim, a gente já está há 16 anos da operação do Porto. A gente vai levar mais, acho que a ansiedade por uma cidade que hoje Marta, como secretário aqui, né, uma preocupação de um anseio de uma cidade melhor. Como que a gente traz a cidade melhor? Eu não vejo como trazer uma imagem de cidade sem a escuta atenta da população que vive ali. E, claro, entender as vilas, os moradores, quem já vive aquele bairro. Acho que o Rafael Vidal vai falar na próxima mesa. E o comércio, como é que a gente está tratando essa vida? Porque ele ali no Porto fez algo assim, né, muito interessante de trazer a vida em horários distintos, né? Assim, quando a gente mora num local, a gente usa num determinado momento, dos outros momentos a gente está no trabalho. Como que você tem realmente vida e é através das pessoas. Não acho que seja, e é importante ter uma mesa diversa mesmo, não acho que seja através de câmeras que a gente traz a segurança, e sim através das pessoas, ocupando as ruas, vivendo essa cidade. Por exemplo, para pensar essas novas estruturações, essas novas edificações, é importante um estudo de impacto de vizinhança. É muito importante esse estudo, mesmo que ele não esteja regulamentado, nada impede que ele seja utilizado, ou seja, a gente não precisa aguardar uma regulamentação para que os imóveis, aí eu já coloco aqui um desafio para a Cury, para em todos os seus empreendimentos, fazer um relatório, fazer o estudo. Acho que isso é muito importante realmente para trazer uma segurança.
E aí eu também acho interessante que estejamos tratando de habitação mista, não tem como pensar Porto e São Cristóvão sem o uso misto, que é o comércio realmente na planta baixa, né, a fachada ativa, incentivando o uso da rua e a moradia nos outros pavimentos. Então, também há um estudo, que eu acho que é importante trazer, peraí, deixa eu voltar aqui. Há um estudo feito pelo UFRJ há alguns anos, pelo ProURB, que é o Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. E eles pegam a AP1, a área da AP1, da área de planejamento 1, onde está o centro, até Benfica, passando por São Cristóvão, excluindo o Porto. E ali, se a gente ocupasse 50% de todos os terrenos vazios, ociosos, e de todos os imóveis que assim, já não tem mais como recuperar, e ocupasse metade, ou seja, metade dos terrenos e a metade da ocupação, 25% desses terrenos ociosos, e projetasse 6 andares, nós teríamos apartamentos de 80 metros quadrados, que é o que, né, a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui com o Leonardo, eu fiz essa pergunta. Vocês estão trazendo novas tipologias? Sim, de estúdios, 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos, até 3 dormitórios, até 80 metros quadrados. Ok, é importante essa diversidade. Se a gente projeta isso para essa área, nós teríamos 200 mil metros quadrados de apartamentos. Hoje, nessas áreas, incluindo as favelas, nós temos 50 mil unidades. Então, a gente trazer, na verdade, 200 mil novas habitações. A gente está falando de 100 mil, né? Mas a gente não precisa projetar em altura. Estou colocando aqui o meu desejo de cidade. Se a gente está falando de desejos, né? Qual que é o nosso desejo de cidade? Eu acho que assim, a cidade em altura, ela vai perder a base, que são as pessoas. Porque se você projeta e traz, né, assim, muita densidade em termos de altura, como é que você traz a densidade para o chão, para o raiz do chão? Como é que a gente habita essa cidade? E eu estou provocando mesmo, assim, como é que a gente faz? Eu acho que tem uma parte da resposta que você deu, que é o próprio PEU. O PEU foi uma legislação muito pensada, muito questão de 12 pavimentos aqui, mas que, assim, teve 0 de efetividade. Por quê? Porque o mundo mudou. Né? Você quer vaga para todo mundo? Por quê? Aí causa esse tipo de problema. Você quer um tamanho de unidade mínima? Você impossibilita. Então, eu acho que a questão do adensamento, a gente também tem que ter um ponto da questão econômica por trás disso. Né? Seria possível fazer 80 empreendimentos pingados fazendo em pequenos condomínios? Talvez financeiramente isso seja impossível, sendo bem honesto. Então, assim, a gente, assim, acho que tem o desejo de cidade e tem o economicamente possível também. A gente trabalhar um mundo, talvez o que você colocou, sendo assim, tentando ir nesse raciocínio, conseguiria ser feito? Sim, mas apartamentos talvez de 700, 800, 900, porque a gente teria uma escala muito menor por condomínio, apartamentos muito mais caros, e talvez essa nossa suposta tentativa de trazer as pessoas para perto acaba sempre afastando. Eu acho que é esse ponto que a gente, como empresário, sempre vive nessa corda bamba do o mundo ideal e o mundo acessível, porque a gente quer unidades de determinadas formas, de tudo desse jeito, e ainda discutir a questão do preço e acessibilidade para o social. Eu estou falando isso porque eu vivo num dilema ali no Porto, e o Rio de Janeiro tem esse dilema, porque o que é o mundo ideal para o Rio de Janeiro? É a Zona Sul. Só que a Zona Sul é irreplicável. Você não tem um lugar no mundo que tenha uma praia e uma lagoa atrás, e isso jamais vai ser replicável, e você tem uma baixíssima acessibilidade para a população para aquilo. Mas como a gente consegue dar acesso, valor de venda acessível, e a gente ainda consiga ter tudo o que a gente gostaria de ter? Assim, isso, a gente está aqui debatendo, eu estou colocando do lado do empresário, porque a gente, do nosso lado, a gente sempre escuta determinadas questões como limitações, mas não é que a gente não quer, se tenta muito, mas hoje a gente vive um mundo que, assim,
Para você conseguir fazer um apartamento de 300 mil em São Cristóvão hoje é uma ginástica absurda. Então, isso, a gente conjugar isso com ainda uma série de outras restrições, não é que seja impossível, mas a gente pode cometer o erro que, no final do dia, em 90% da legislação do Rio de Janeiro, a gente cometeu durante anos e anos e anos, a gente cada vez mais segregar, jogar as pessoas mais para longe. Porque a gente sempre buscou na legislação o ideal do ideal, e no final a gente acabava criando sempre os nichos, sempre os lugares vão ficando mais caros, menos acessíveis, e aí, no final, a gente acaba colocando as pessoas para longe. Estou aqui colocando o meu ponto de vista, porque eu sempre quando fui chamado para debater o plano diretor, por exemplo, eu colocava o seguinte: o pessoal, hoje, a gente, ainda há pouco tempo no Rio, estava se discutindo se era necessidade de vaga para todo mundo. Por quê? Porque o argumento de alguns era, mas muita gente é Uber, tem que ter vaga para todo mundo. Olha como a cabeça vai longe. Então, só que você colocando vaga para todo mundo, você simplesmente tira um imóvel que era de 250 para ser 350. E eu vou pegar esse gancho e voltar aqui para a Marcela. Existe uma solução, um meio termo? Por exemplo, preservar algumas áreas, construir em outras? O que a gente pode fazer? Eu acho que essa pergunta, Rafael, é muito importante, porque é aí que está o gancho. Eu acho que a gente precisa do mercado. A prefeitura tem tido algumas iniciativas na cidade, mas há muito tempo que o Rio de Janeiro não tem um planejamento urbano, um planejamento de cidade, um planejamento contínuo. Nós construímos o Parque do Flamengo, que está fazendo 60 anos esse ano. O que é aquilo? É uma joia na nossa cidade. Eu acho que o mundo inteiro se volta para o Rio de Janeiro para olhar o aterro, que hoje, talvez, se a gente fosse fazer um aterramento daqueles, destruir um Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio, tantos morros na cidade que foram demolidos para construir um aterramento, que a ideia era, desde o início, abrir a cidade para o Pão de Açúcar, para a Baía de Guanabara, e com os aterramentos a cidade foi ficando cada vez mais distante. Então, também tem isso de desejo e o que acaba sendo construído. Mas, naquele momento, a gente tinha pessoas incríveis, que era Roberto Burle Marx, Afonso Eduardo Ride, Carmen Portinho, Lota Macedo Soares, que fizeram toda uma integração, eram funcionários públicos, eram paisagistas, era a Lota, que era uma pessoa que fez toda a articulação política para que isso acontecesse. E o Parque do Flamengo, ele só funciona até hoje, porque Burle Marx também entendeu toda a condição de vento, a condição de proteção. Se ele fosse feito na Barra da Tijuca, as plantas estariam mortas por conta da questão da incidência dos ventos. Mas será que tanto Porto quanto São Cristóvão, se a gente conseguisse reunir esse desejo de cidade, talvez um concurso público de projetos ou de ideias para um planejamento urbano que pudesse, por exemplo, o secretário Osmar colocou a Francisco Bicalho. A Francisco Bicalho nunca foi bacana, assim, não é algo que se perdeu ao longo dos anos, né? A gente nunca teve uma Francisco Bicalho interessante, essa conexão. Acho que dá para comparar hoje com o Jardim de Alá, né? Que assim, você tem o Porto que cresceu para cá, São Cristóvão cresceu para lá e ela ficou ali no meio, como o Jardim de Alá, né? Que Ipanema veio para cá, Leblon foi para lá e o canal ficou ali, mas numa outra proporção. Então, assim, mesmo com todos esses incentivos, e aí, Leonardo, acho que mesmo com toda a atuação da Cúria, a gente não vai conseguir atingir uma cidade ideal se a gente não pensar esse planejamento, esse projeto. E aí, claro, eu acho que é um bom momento para eu convidar a prefeitura para chamar de volta os arquitetos, a prancheta, para a volta da cidade. Ou seja, assim, eu acho que a arquitetura perdeu muito, os planejadores urbanos, a arquitetura da paisagem, esses profissionais todos, eles estão ansiosos para voltarem a atuar na cidade. Eu acho que aqui fica um convite também para a gente pensar concursos que integrem todas essas ações, que eu acho que são ações legítimas, interessantes, mas que elas precisam ouvir a cidade, a sociedade, a população. E aí eu coloco realmente o Instituto dos Arquitetos como um espaço
coloco aqui também para o Globo também, um espaço que a gente possa promover o debate. Eu entendo que o Instituto dos Arquitetos, ele, ao longo de todos os anos, né, os seus 105 anos de existência, ele vem sido um espaço de debate para a sociedade, para a construção de cidade. Então, acho que todos e qualquer projeto é o mínimo ou é o máximo de projeto que seja feito hoje para a cidade, a gente tem que debater com a sociedade. E aí, claro, eu acho que é um espaço que a gente pode trazer, abordar e agregar pessoas para discutir. Vou aproveitar aqui, passar a palavra ao secretário, e mais uma provocação aqui sobre o que hoje está na mesa, qual é o planejamento, né? Chamar a sociedade, chamar os arquitetos, o que já tem de projeto, abertura de novos meios de transporte, ruas ou fechamento de ruas. O que está sendo pensado para São Cristóvão dentro de todo esse processo? Acho que esse debate é fantástico. Eu acho que assim, tem duas partes aqui que eu queria dividir. Então, primeiro, entendendo esse debate absolutamente natural e que ocorre em todos os lugares do mundo, eu acho, entre a cidade planejada e a cidade que emerge, né? A cidade real, eu acho que a gente tem que sempre construir o norte, mas acho que a gente tem um limite entre aonde a gente vai atuar nesse norte, né? Então, ainda acho que há uma dificuldade grande de entender qual é o papel do poder público e qual é o lado que a gente não vai se meter. Acho que esse é onde a gente vai viver sempre essa discussão. Então, eu sempre vou ter uma dicotomia entre será que o poder público deveria se dedicar mais a planejar as calçadas, as vias e os espaços públicos e deixar os interiores de terreno serem mais livres para os empreendedores? Ou será que talvez a gente deveria pensar mais o tamanho da unidade, o espaço, etc., e aí, eventualmente, sofrer depois com um espaço público que talvez não foi tão bem pensado? Aí alguém diria, não, tem que pensar tudo. Mas a gente não consegue controlar todos os fatores. Os terrenos são privados, as transações são privadas. E aí, às vezes, a gente perde. Minha visão aqui, eu não sou arquiteto nem urbanista, apesar de eu ter esforçado ao longo dos últimos anos para aprender o máximo possível sobre isso, é que eu acho que muitas vezes as cidades dedicam muito mais tempo discutindo o que os empreendedores poderiam ou devem fazer dentro dos terrenos. Então, qual o tamanho do apartamento, qual a vaga, qual o parâmetro da escada de não sei o quê, qual a altura, e discute-se muito pouco o que a cidade, sim, deveria, aí o poder público, e ninguém pode fazer por ele, fazer no espaço público, né? Então, como é que deveriam ser as praças, como é que deveriam ser as calçadas, como é que deveriam ser as vias, que tipo de mobilidade a gente vai ofertar. Então, essa segregação, e certamente tem um espaço aí, que é um espaço de domínio de propriedade privada e de domínio público, que é aquela fronteira de todos os prédios, onde o prédio termina e a calçada começa e as pessoas vivem. Ali tem uma fronteira onde certamente tem um diálogo e sempre um embate entre o privado e o público. Então, acho que tem uma construção importantíssima e que só é possível de ser feita no diálogo e no debate entre sociedade e poder público, entre qual é o meu papel, qual é o seu papel, até onde eu vou, e que tipo de imposição ou de flexibilidade eu vou dar nesse sentido. Quando a gente fala, e aí fazendo um gancho nesse sentido, quando a gente fala de Porto Maravilha, né, tem dois aspectos que eu acho que são importantes, e acho que conversam um pouco com esses grandes movimentos feitos na cidade, de derrubadas de morros, etc., é que quando se derrubou a perimetral, as pesquisas de opinião apontavam 85% da população contra a derrubada da perimetral. A Marcela está falando baixinho, e o IAB. Então, assim, havia uma visão consolidada de que isso seria um problema. Uma decisão que depois se mostrou acertada. Então, esses embates fazem parte, e aí o poder público tem que ter coragem, às vezes acerta e poderia ter errado. Por outro lado, no Porto, o poder público se dedicou muito, na minha visão, acertadamente, à infraestrutura. Então, pegou os recursos do CEPAC e fez toda a rede de drenagem, as calçadas. Então, as calçadas do Porto são
completamente diferentes do resto da cidade. Se vocês olharem, são calçadas largas, todas planas, acessibilidade em todos os pontos. Então, toda a infraestrutura foi construída, um modal de primeiro mundo, que é o VLT, conectando todos os trechos do porto. Então, se dedicou à infraestrutura e fez uma legislação muito flexível para os terrenos. E aí sim deixou o mercado. E aí o mercado, é importante também destacar isso, se comportou de maneiras diferentes, né? No primeiro momento, tudo que foi anunciado eram prédios altíssimos, comerciais, etc. Depois virou para residenciais, etc. Então acho que tem um pouco isso. Só para fechar aqui, falando de que a gente tem de futuro em São Cristóvão. A gente está falando de estender o VLT, né? Então, o VLT, VLP, a gente vem discutindo tecnologias, mas para ligar com mobilidade aquele trecho, e também quais as intervenções de espaço público que a gente pode fazer para melhorar a qualidade daquele bairro. Quais já estão aí em discussão? Dá para adiantar? Sabia, ele falou assim, não vamos tratar desses pontos. Mas, por exemplo, a gente sabe que o estádio do Flamengo, com aquele público imenso que vai atrair para ali, precisa de uma grande intervenção urbana também do entorno. Então, assim, vou fazer aqui um ponto que eu acho importante de planejamento de longo prazo, e eu sempre destaco isso. Quando você vai no Terminal Gentileza, ele já foi pensado com uma plataforma dedicada, virada para São Cristóvão. Então, ele foi implementado sabendo que em algum momento a gente tinha que levar dali para São Cristóvão. Então, tem uma plataforma de VLT apontada para São Cristóvão. Só o VLT, o senhor vai chegar até a Quinta da Boa Vista, né? A gente vai fazer a volta inteira. E aí eu falo VLT, mas todo mundo que sabe aqui, a gente vem discutindo também o VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que é uma segunda tecnologia possível. Mas, enfim, o fato é conectar o Gentileza e fechar todo o arco de conectividade do porto, passando pela Feira de São Cristóvão, pela Quinta da Boa Vista, Bioparque, descendo na Estação São Cristóvão, que vira uma grande estação de integração entre trem, metrô, enfim, toda essa mobilidade e ônibus. Então, assim, todo mundo que vai morar naquela região consegue pegar um veículo único e se conectar para toda a rede de mobilidade que a gente tem. E voltando, e aí, enfim, a Leopoldina, que a gente tem a reforma da Leopoldina sendo feita pela Prefeitura, o desenvolvimento da nova cidade do samba também no terreno da Leopoldina, e um estudo que a Prefeitura vem fazendo junto com a SPU e com o BNDES para todo o desenvolvimento do terreno da Leopoldina, que é gigantesco, e só ele vira mais um bairro. Então, esse veículo passando também por esse terreno, e aí atravessando a Francisco Bicalho e conectando de novo na Praia Formosa e fechando todo o arco de mobilidade, o que garante que quem morar naquela região tem acesso a toda a mobilidade do centro, de novo, por um veículo de primeiro mundo, bem conectado e podendo se conectar para todas as outras áreas da cidade rapidamente. Ali no entorno do Flamengo, como é? Abre rua, passarelas, a gente já falou até de praçarelas no passado, né? Eu acho que é importante, assim, um estádio do porte que será o estádio do Flamengo, demanda um estudo, e aí a Marcela colocou aqui, muito bem colocado, um estudo de impacto bem feito. Então, acho que o que precisa ser feito ali é entender que público é esse, da onde vem, como será, como é que serão os dias de jogos, que tipo de mobilidade tem que ser construída. Acho que a gente tem que entender, assim, ninguém coloca 80, 90, 100 mil pessoas num estádio sem impacto no entorno. O Maracanã é assim. Eu vou para o Maracanã mais tarde, ver o meu Flamengo ganhar do Racing. E, assim, todas as ruas no entorno são fechadas. Depois de anos, todo mundo já está acostumado, já sabe que no dia do jogo tem que ir para outro lugar. Quem quer ir, vai de metrô. Domingo eu fui de carro e fiquei 1 hora no trânsito, meus filhos gritando, mas eu sabia que eu tinha errado. É assim que funciona. Você escolhe o modal que você quer fazer, mais acessibilidade, menos acessibilidade, você sabe os impactos que aquilo vai trazer. E os benefícios. Então, essa é a discussão. O que esse estádio traz, como traz, que impactos ele tem, como é que mitiga esses impactos e o que constrói no entorno dele para funcionar. Então, acho que isso é um pouco a cidade real que vai se desenvolvendo, apesar dos planos que a gente pode pensar e construir ao longo do tempo. Só um ponto também interessante, só para não deixar passar, porque até como a Marcela colocou isso, eu acho que assim, está aí um ponto que eu acho que para mim, olhando e vivendo ali o dia a dia do Porto, São Cristóvão, que é um ponto para mim de grande discussão ali. Acho que o Rio parece ter a primeira vez uma grande oportunidade de construir um bairro que não seja dependente de carro.
Tem a primeira vez essa grande oportunidade. Mas a gente, toda vez que a gente está muito perto, a gente abraça alguma coisa, abraça uma via principal, abraça um viaduto, abraça alguma coisa, que a gente tem esse amor pelo carro, mas a gente tem a chance de realmente ter esse bairro, ser um bairro diferente. Vai ter, a gente não tem VLT em lugar nenhum do Rio de Janeiro, a gente não tem mobilidade que tem ali, a gente não tem metrô, nenhum bairro tem a VLT, metrô, trem, então, assim, rodoviária, o aeroporto a 10 minutos. Então, existe uma grande oportunidade. Eu acho que essa é uma discussão que realmente a gente tinha que... Será que é a hora do Rio tentar pensar numa cidade ali diferente? De ter, de fato, uma mobilidade por bicicleta, outro tipo de mobilidade muito mais atraente para um morador totalmente diferente do que é hoje o morador da Zona Oeste, do que é o morador hoje da Zona Norte. Então, assim, acho essa, sim, uma grande oportunidade de discussão que a gente deveria tentar explorar. E, Marcela, a oportunidade de fazer isso é agora, né? É na gênese, é no começo, né? Para fazer esse planejamento. Não dá para esperar, né? Exatamente. Acho que um projeto ele é construído com a sociedade, essa escuta necessária. Trazer diversas tipologias, né, diferentes modos de morar é muito importante também, essas tipologias, que a gente não fique apenas nos estúdios. Eu acho que até o próprio Reviver Centro hoje já está sendo revisto como uma possibilidade de trazer outras tipologias e não os estúdios, né, 2 quartos, 3 quartos. Então, assim, é a mesma situação aqui. Bom, eu gostaria muito que São Cristóvão fosse um bairro realmente independente dos automóveis, um bairro que já foi industrial, que já poluiu muito, né? Se a gente conseguisse um distrito zero carbono, a gente sabe que não chega a zero, seria muito interessante. E aí, só para complementar também, né, Osmar, nós nos conhecemos também em um evento que era de arquitetura, né, da União Internacional dos Arquitetos, em Copenhague, e tinha esses grandes exemplos de concursos, cidades, Suíça, Itália, que todos os projetos de um certo número de metros quadrados, eles são feitos por meio de concursos públicos, e eu acho que isso é algo que nos interessou muito na época, né? Nós fizemos o concurso recentemente, que aí o Leonardo está envolvido, o Osmar está envolvido, que foi o Centro Cultural Rio África. Então, assim, eu entendo que há esse desejo também por uma licitação feita por um meio democrático, que é o concurso público de projetos. Eu acho que é uma maneira também de incluir essa discussão da população. Eu insisto nessa tecla, porque é uma maneira realmente de trazer oportunidade para outros arquitetos também, enfim. E nós tivemos grandes, bons exemplos de concursos realizados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, rapidamente, Leonardo, tem alguma área mais promissora ali em São Cristóvão? Dá para identificar, do ponto de vista de negócios? É aquela mais próxima da Leopoldina? Eu acho uma muito promissora. Não sei se os amigos aqui me permitirão falar, mas acho que, brincadeiras à parte aqui, a Caixa apresentou já o master plan dela para São Cristóvão, e acho que a área ali acho que a região ali da usina de asfalto e Detran é um grande divisor, pode ser um grande divisor de águas aí e indutor desse enfrentamento efetivo da Francisco Bicalho, porque aí você invariavelmente vai trazer vida na Francisco Bicalho, e aí você consegue talvez essa conexão com o outro lado. Retirada do IML é um ponto importante, secretário, rapidamente. Ele ficou tentando me comprometer aqui de toda maneira. Não, acho que a gente tem que trabalhar, de novo, a cidade vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo que equipamentos tem que estar onde, de que maneira funciona. Então, enfim, deixar a cidade se desenvolver, planejar e entender se os equipamentos fazem sentido ou não estar onde eles estão. Gente, a gente está chegando aqui ao fim do debate e eu vou passar as considerações finais com aquela pergunta mais positiva, né? A gente falou de desejo e, como cidadão carioca, queria que cada um de vocês expressasse qual o desejo nessas considerações finais para essa São Cristóvão do futuro. Por favor, Marcela. Bom, acho que o desejo de cidade eu coloquei aqui, que encontre
um equilíbrio entre a habitação voltada para uma classe média, mas que a gente também consiga cumprir a função social da propriedade, que possa trazer realmente moradia popular, habitação de interesse social para aquela área. Se a gente está colocando uma cidade livre de automóveis, né, pensar realmente que a mobilidade pública possa funcionar. A gente sabe que o VLT ele é excelente meio de transporte, não polui, mas será que a gente consegue também pensar nas tarifas, né, tarifas reduzidas, ou até na tarifa zero, de alguma maneira, para os moradores do bairro, alguma maneira de realmente incentivar que essa mobilidade seja acessível a toda a população? E, claro, a gente tem ali a Quinta da Boa Vista, tem a Feira de São Cristóvão, tem uma série de oportunidades, restaurantes também, a Casa do Sardo, tem uma série de oportunidades ali que podem vir a ser potencializadas com moradia e moradia digna e de qualidade para diversas possibilidades de população. Obrigado, Marcela. Vou passar a palavra agora ao Leonardo, por favor. Olha, assim, eu acho que assim, a gente assim, está no momento de que, de fato, assim, a grande escuta que a gente tenta fazer hoje é principalmente desse cara que está indo morar lá. Então, essa pessoa, ela vai ter seus problemas, vai ter suas dificuldades. É um bairro hoje que eu brincava no início que assim, o Porto não tinha nem a mazela, não tinha nada. Então, agora a gente vai começar a ter alguns problemas e a gente consiga, acho que esse olhar de estar todo mundo tendo para essa região tem ajudado muito a que os problemas, quando aconteçam, eles sejam rapidamente resolvidos e está todo mundo ali de olho e torcendo. A gente brincou aqui da ansiedade coletiva, mas é uma ansiedade coletiva, eu acho que positiva, de a gente ver um centro melhor, ver um porto melhor, porque acho que de tudo que a gente viveu lá, assim, a Cury começou lá talvez de uma forma iniciando como qualquer empreendimento imobiliário, mas depois de um tempo você vai vivenciando acho que o mais importante ali é que tem uma história, é uma região de uma força e de uma cultura própria, de uma identidade do Rio que tem ali, que eu como carioca não conhecia. Isso é muito estranho. Então, você tem não é só a Pequena África, você tem ali entidades como Casa Tia Ciata, você tem Institutos Petros Novos, você tem uma série de coisas naquela região que a gente ainda não consegue comunicar nem para o Rio, quanto mais para fora do Rio. Então, existe um potencial ainda ali gigante que pode ser explorado e que, com o tempo, a gente talvez consiga ter talvez essas pessoas que estão indo para lá consigam dar essa visibilidade que hoje a gente talvez não consiga ainda fazer com que o Rio conheça tão bem essa história da cidade que está ali. Antes, a secretária Marcela pediu para uma intervenção rápida aqui. É que eu acho que me trouxe uma lembrança também, né? Assim, a gente está falando de todo o território da Pequena África, toda essa revitalização que está acontecendo ali no entorno do Cais do Valongo, de tudo isso, que é muito importante, e ali foi realmente uma efervescência cultural, ou seja, a cultura se manteve, né? As pessoas se mantiveram ali. Então, acho que esse é o principal, né? Como que a gente mantém a essência de São Cristóvão? E lembrei, aqui vocês falando, fui lá na minha adolescência, eu frequentei muito Malagueta. Infelizmente, Malagueta acabou em função de segurança, né? Que era onde tinha o forró, no Rio de Janeiro. Até o pavilhão São Cristóvão, naquele momento, ele não estava tão habitado, né? Ele passou por uma reforma. E nós íamos 473, né? Até ali, a Barreira do Vasco, e com 17, 18 anos, e todo mundo vivia aquela festa. Então, assim, eu acho que esse é o desejo que eu quero para São Cristóvão, né? Que eu possa voltar aí ao forró, aí nas ruas e frequentar os restaurantes, frequentar o bairro, de uma maneira assim que eu me sinta segura. E é esse modelo que a gente quer, né? E isso só vai ser alcançado através de projeto e através de planejamento. Só o investimento econômico não vai dar certo. Então, assim, a gente realmente precisa lutar por uma cidade construída pelas pessoas e através de projeto e planejamento.
Deixei por último o secretário, não à toa, a pessoa que está no planejamento de tudo isso, né, pensando todo esse futuro de São Cristóvão. Secretário, qual o seu desejo pessoal, diante do que você vê, escuta dos servidores públicos, da iniciativa privada, como vai ser essa São Cristóvão do futuro? Bom, primeiro, meu desejo é que seja um bairro vivo, vibrante, conectado ao resto da cidade, onde as pessoas desejem estar. Então, morar, visitar, conhecer. É um bairro que tem atrativos muito importantes para a cidade. Então, o Museu Nacional sendo reaberto, a Quinta da Boa Vista, são lugares que precisam encher o carioca de orgulho. E hoje vários cariocas, existe uma geração inteira que provavelmente nunca foi, ou foi uma vez pela escola, num passeio, e não enxerga aquele espaço como um espaço de desejo nem de visitar. Então, assim como a gente ainda tem o desafio hoje, é importante destacar isso, de trazer o carioca ao centro, as pessoas não sabem o que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro. Então, o meu desejo é que o carioca redescubra não só o centro, mas São Cristóvão. E que, uma vez que redescubra esses bairros, entenda que ali a gente tem as nossas joias, que a gente precisa cuidar muito bem das nossas joias, mas que a gente tem que dar um novo sentido para aquele bairro. Aquilo tem que ganhar um novo caminho. E aí a nossa cidade vai estar progredindo, redescobrindo, reabilitando um espaço importante, preservando aquilo que tem que preservar e conectando com o resto da cidade. Então, conectividade do ponto de vista de mobilidade, habitabilidade, então as pessoas vivendo, sentindo o clima de bairro. São Cristóvão tem esse clima de bairro. Perdeu porque degradou, mas reabilitar esse clima de bairro, reconstruir as infraestruturas, isso é poder público, tem que agir, mas trazer de volta essa pérola que é esse bairro, com todos os seus equipamentos, reconectar isso para a cidade, então devolver toda essa infraestrutura e história para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu tenho certeza que muita gente assistindo pela internet, aqui na plateia, ficou com essa curiosidade de voltar a São Cristóvão, ou até de morar, começar a planejar morar em São Cristóvão, e é o que a gente espera, que mais uma área tão importante da cidade esteja no radar do carioca, do fluminense, enfim. Muito obrigado. Quero agradecer aqui mais uma vez a todos os participantes aqui nesse primeiro painel. Daqui a pouco a gente vai seguir discutindo alguns desses assuntos, principalmente esse finalzinho no segundo painel, e eu convido que vocês fiquem conosco para acompanhar também mais essa discussão. Super obrigado. Até a próxima.